Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. O menino se deliciava colocando pauzinhos num filete de água e vendo a água se avolumar e passar sobre eles. Nisso, o avô, que observava, disse: na vida também é assim. Surgem os gravetos dos problemas, dos tropeços, das dores, mas quando você se enche de energia, passa por cima deles e continua a marcha. O menino prestou atenção e guardou o ensinamento de que a persistência no objetivo, a força interior e a fé do futuro tudo vence, como água sobre os gravetos. A força interior rompe a barreira dos problemas. Boa noite a todos. E temos essa força desse menino, para superarmos todos os nossos problemas, todos os obstáculos que se apresentarem à nossa frente, elevando sempre a fé para que possamos conseguir os nossos objetivos. E assim, agradecidos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso orientador espiritual,
aos nossos irmãos espirituais, nossos protetores dessa casa. Vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo ao dia de hoje, a semana que tivemos, agradecendo a tudo que nos é dado o direito de usufruir desse planeta. Que possamos ter paz, ter força, ter fé, ter confiança para superarmos todos os nossos obstáculos. Que assim possamos realizar os nossos objetivos, elevando sempre a nossa mente ao alto. Que tenhamos aos nossos companheiros a fé para nos ajudarmos nessa jornada terrena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois são teu reino, o poder e a glória hoje e sempre. E assim iniciamos a nossa reunião deste sábado. Que assim seja, graças a Deus. A partir do dia 3, quem fizer inscrição, começa o curso da doutrina espírita, mediunidade e evangelização. Evangelho, amai-vos e instruí-vos. No próximo sábado, a partir das 15 às 16h30, é o início das aulas. O centro está promovendo mais um escondidinho. Nós precisamos angariar um pouco de grana, né, para podermos continuar os nossos trabalhos. E vai ser no dia 17 de junho, das 11 às 14 horas, a retirada aqui no centro, ao valor de 35. Conversando com a Solange, vai ser em torno de 1 quilo, 1,2 kg por aí, cada escondidinho. No próximo sábado, nós vamos ter a exposição com o Júnior e com a Isa, que vão falar sobre Jesus no Lar. O livro do Chico Xavier, o Espírito Néio Lúcio. Lição primeira, o culto cristão no lar. E hoje nós temos nosso expositor, nosso companheiro de Birigui, Ricardo Azevedo Novaes, com o tema Perdão e não julgamento. Pois não, esteja à vontade, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos. É uma alegria estar aqui hoje em Penápolis. Queria agradecer muito aos amigos do Allan Kardec, em especial o João, pelo convite, pelo carinho. O João a gente se conheceu no momento da pandemia, nas lives, né? Nos desafios das lives, a gente dá continuidade nos trabalhos da Casa Espírita. E hoje eu trouxe um tema aqui para vocês sobre perdão e não julgamento. E muitas vezes a gente olha para esse tema, ele parece ser um tema difícil, um tema complicado, mas por que eu gosto de falar sobre esse tema? E eu sou o primeiro a aprender com ele, né? Ele é libertador. E o objetivo aqui sempre da Casa Espírita é a gente se libertar, né? Se libertar desse passado para conseguir caminhar mais leve para o futuro. E eu trouxe aqui no início uma frase do Emmanuel, do livro Rumo Certo, psicografia do Chico, onde ele diz o seguinte: muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende, todavia, não perdoa. Então, vamos refletir juntos aqui, aprendendo sobre esse tema. Deixa eu só ver aqui. Será que está desligado? Ah, pode ser. Eu acho que ele não está indo. Só um minutinho. Será que eu apertei alguma coisa? Fui eu.
Mas vamos lá. Uma reflexão inicial, uma pergunta para todos nós, né? E aí, já estou dando uma pista da resposta. Qual será que é a maior causa de desperdício no nosso planeta hoje? Será que é a questão da comida? A gente sabe, né, que tem muita comida que até por questões sanitárias, ela é desperdiçada. Apesar do Brasil ser um produtor de alimentos, né, um grande produtor de alimentos, a gente ainda tem desperdício de comida. Ou será que é desperdício de tempo? Ou desperdício de energia, né? Desperdício de água. A gente sabe que a água se perde pelos canos, né? 40% da água é perdida nos canos. Não sei se vocês sabem disso. Mas o grande desperdício de energia nesse planeta é a gente não conseguir perdoar. Ou a gente continuar julgando, né? Eu considero que é o grande desperdício. E eu vou trazer algumas palavras aqui para a gente refletir. E vocês me digam se essas palavras, elas edificam algo, elas constroem algo. A culpa, o ressentimento, o rancor, a intolerância. Vamos juntar isso também ao medo, né? A discórdia, a vingança, quando chega no extremo, né? Tudo isso não edifica. O ressentimento é até necessário, né? Quando a gente erra, o ressentimento é o começo do processo de cura. Mas isso não edifica. E a gente pode imaginar, né, o que seria do nosso planeta onde as pessoas não se julgassem. O que seria do nosso planeta onde todas as pessoas perdoassem, né? As casas espíritas iam ter um alívio, né, nos trabalhos mediúnicos. Porque as pessoas vêm, muitas vezes, a gente chama de obsessor, e eles vêm muitas vezes com essa questão da vingança, né? Aquela pessoa fez mal para mim. E no fundo, meus amigos, eu faço parte desse trabalho lá na Seara de Birigui, é tudo família. É tudo família. Um tomou um atalho, em algum momento da estrada, o outro revidou, mas no fundo somos nós, nossa grande família. E eu trouxe aqui uma figura mitológica, o Sísifo, só para ilustrar o esforço que a gente faz quando a gente não consegue perdoar. O Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar essa pedra montanha acima. E toda vez que ela chegava lá, ela rolava a montanha abaixo. O Sísifo, ele era um semideus, e ele tomava conta de um reino, e ele era muito esperto. O que ele fez? É mitologia, né? É só uma metáfora para a gente refletir. Só para contar a história dele, a morte foi lá no vilarejo dele, no reino dele, e ele prendeu a morte. Ninguém mais morria lá. Ele deixou a morte presa, a figura da morte, né? E aí os deuses ficaram muito bravos e condenaram ele a fazer esse serviço. Subir pedra, montanha acima e pedra, montanha abaixo. Eu sempre uso a imagem, quando a gente não perdoa, quando a gente carrega mágoa, ressentimento, a imagem de alguém que está carregando um saco de pedra. Porque não consegue, de alguma forma, caminhar mais rápido. E aquilo só consome energia. O que a gente faz com um saco de pedra? A maioria das vezes nada, né? Não está edificando nada. Então essa é a imagem desse esforço que a gente faz, gastando essa energia, sem nenhum tipo de resultado, sem nenhum tipo de alguma forma, edificação. E eu trouxe aqui um autor que ele não é espírita, ele é um espiritualista, o Deepak Chopra, ele fala sobre julgar. E ele diz o seguinte, que muitas vezes quando a gente está julgando, nesse processo, né, de classificação, e isso é muito ruim, e nosso cérebro ele é acostumado a fazer isso. A gente está sempre rotulando as pessoas, né? Será que ele é bonzinho? Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Será que ele é do meu time? Será que ele não é do meu time? E a gente está sempre classificando. E isso gasta uma energia muito grande. E ele fala que quando a gente abandona esse processo, e é difícil, né, porque isso exige treino, infelizmente ainda, não diria infelizmente, mas faz parte do nosso processo atual, né? Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Vamos só lembrar onde é que nós estamos matriculados. Ainda no mundo de provas e expiações. E nesse mundo, a confiança ainda é algo a ser conquistado.
Então a gente desconfia. Não é aquela história que todo mundo fala, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Na verdade, a gente faz o inverso. A gente fala, não confia. Mas não vamos chegar no mundo regenerado. Talvez não nesse corpo, né? Mas nós vamos chegar lá se Deus quiser. E a base vai ser a confiança. A base das relações será a confiança. Mas, então, nesse momento que nós estamos passando, nesse mundo tão turbulento, nós temos que fazer o quê? Tentar não julgar. Não se julgar e não julgar o outro. Porque a gente também faz um trabalho muito forte de auto-julgamento. A gente se cobra demais. Demais, muitas vezes, né? E esse processo também consome nossas energias. E quando a gente faz isso, segundo o autor, a gente começa a silenciar os pensamentos. Porque a gente para de gastar essa energia, né? Da classificação, do rótulo, do julgamento, do outro. E a gente para de olhar para o outro e começa a olhar para si. E olhar para dentro, que é o que a gente veio fazer na casa espírita, né? O grande objetivo da casa espírita é a gente olhar para dentro. Às vezes a gente não gosta muito do que vê, mas faz parte do processo fazer esse mergulho, né? E quando a gente faz isso, o Deepak Chopra fala que a gente encontra o que ele chama de Deus que habita em nós. O psicólogo Carl Gustav Jung ele chamava de self, né? Que é o nosso Deus interno. E Jesus falando para nós, né? Deixai brilhar a vossa luz. Esse Deus que está dentro de nós, que precisa brilhar, né? E eu vou pedir a paciência de vocês. Peço até perdão agora, porque eu vou fazer um processo aqui com a gente, todos nós de reflexão. Mas antes, só lembrando da frase do Cristo, né? 70 vezes 7. E a gente sabe que não era só 70 vezes 7, era 70, enfim. Infinito. E o perdão, o grande objetivo de hoje é a gente liberar essa energia. É liberar essa fonte de riqueza, essa energia criativa que todos nós temos. Eu sei que não é um processo fácil. Não é um processo fácil. E é um processo, né? Não é do dia para a noite. Vamos falar sobre isso. Mas o que eu pedi para paciência para vocês é assim. Eu vou ilustrar, e isso é uma simulação. Eu acho que não é real, mas quando a gente está escrevendo, né, a gente é intuído. Quando eu acabei de escrever, eu falei, será que sou eu? A gente sabe que nós temos uma bênção no Espiritismo, né, meus amigos e minhas amigas? A gente esquece o passado. E não é por acaso que acontece isso. É porque se a gente tivesse que encarar todas as nossas existências, muitas vezes a gente ia se desequilibrar. Então, nesse momento, nosso Pai amoroso faz o quê? Deixa aqui comigo. Esse monte de saco de pedra aí, deixa aqui comigo. E vai lá, ganha mais umas páginas em branco para você evoluir. Em algum momento lá na espiritualidade, quando a gente estiver bem, né? Imagina a gente fez o passamento, passou por um momento de turbulência, já se recuperou. Em algum momento eles acham importante mostrar para nós nossa ficha corrida. Eu entendo assim que ninguém quer ver isso, ninguém quer imaginar isso, né? Mas é uma reflexão para nós. Vou ler rapidinho aqui para todos nós, tá? Então, era uma vez um espírito em evolução. Vamos imaginar como é que seria isso. Opa! Como preparação para uma nova reencarnação, é uma simulação isso, né? É uma ficção. Vou conhecer agora partes importantes das minhas existências na matéria. Às vezes a gente quer conhecer, né? A gente quer fazer terapia de vidas passadas, a gente sabe no Espiritismo, cuidado. Tem que ter um objetivo, né? E o objetivo nunca pode ser a curiosidade. Nunca pode ser egoísta, né? Então, de alguma forma, vamos fazer uma simulação aqui. Era uma vez um espírito em evolução. Nos tempos primitivos, meu único objetivo era sobreviver com a ajuda da natureza. Em longínqua encarnação, armei uma cilada para assassinar o líder da minha tribo e assumir o seu lugar. Vivi como escravo de inimigos, sofrendo todo tipo de tormentos. No Antigo Egito, tinha uma família simples e acabei tomando um pedaço de terra de outra família. Houve lutas e 8 pessoas morreram, incluindo os membros da outra família. Como senhora de escravos, cometi humilhações e morri por intrigas do meu filho caçula. Parece romance espírita, né? A gente vê isso muito nos romances espíritas.
Como um bárbaro, participei de várias guerras, incendiando casas e fazendo todo tipo de atrocidades. Na época de Jesus, era um alto funcionário do Império Romano, que adorava as festas pagãs e os circos. Peguei lepra quando ainda era criança e vivi de esmolas até morrer de frio e de fome na rua. Traí meu marido e armei a sua morte para ficar com os bens de sua família. Na Idade Média, fui monge por necessidade, sendo vencido pelos desejos sexuais latentes. Como árabe, minha casa foi incendiada e minha família abusada por soldados da última cruzada. Vivi uma vida sem sentido, me embriagando, e cometi suicídio após uma discussão com a minha mulher. Fui apresentado a ensinamentos espiritualistas por um sábio hindu. Vivi como um simples agricultor no interior da Europa, fugindo da guerra. Caí novamente ao me entregar à boemia, morri de tuberculose, só fiz mal a mim mesmo. Vivi uma família extremamente tradicional e me entreguei ao fanatismo religioso e ao preconceito. Nasci numa parte muito pobre da África e convivi com a miséria e a fome por toda parte. Fui político local de uma pequena cidade e fiz riqueza com a política. Morri vendo a discórdia entre meus filhos pela herança. Nasci com uma dificuldade física mental e sofri todo tipo de preconceito, mas não usei a minha inteligência para o mal. Fui um padre e ajudei as famílias do meu vilarejo. Participei do horror da Primeira Guerra Mundial e morri nos campos de batalha, deixando esposa e filhos pequenos. E hoje eu tenho uma nova oportunidade, agora nesta longa, penosa e abençoada trajetória de evolução espiritual, sempre rumo à perfeição. Eu sei que não é fácil fazer essa linha do tempo, né? Imaginar algo parecido com isso. Mas por que a gente tem que fazer essa reflexão? E por que é tão importante? Depois de imaginar que nós temos algo parecido com isso, talvez não desse jeito, talvez melhor, talvez, enfim, dá para julgar alguém? Dá para condenar alguém? Se a gente lembrasse das nossas outras existências? Então, esse é o ponto. É por isso que a gente faz essa reflexão. E muitas vezes, meus amigos, minhas amigas, nós somos benevolentes conosco. Quando tem algum problema, né? Ah, mas porque o outro, porque foi o outro, porque é sempre o outro, né? E o outro está aqui para isso mesmo, nosso professor. E a gente acha que não, nós não. Será que eu? Fiquei pensando depois que veio isso, né? A gente vai escrevendo, enfim. Vem intuição na hora que a gente prepara a palestra. Será que sou eu? Eu lembro uma vez que eu estava no Raimundo Mariano Dias de Birigui, contar rapidinho, no grupo de passe. Era muito novo, uns 20 anos atrás. E não é comum, né? Aí o mentor começou a dar comunicação e conversar com cada passista. E eu morri de medo, né? Falei, o que ele vai falar comigo? Consciência pesada, né? Será que ele vai me dar alguma lição de moral? E eu estava lá, eu fui o último, ele foi falando com cada um. Tipo, dando uma dica, não é comum acontecer isso, né? A gente até fica, será que realmente é o mentor, né? Mas no caso era. Ele chegou para mim e falou assim, você não precisa ficar mais assim, você não é mais soldado. Ele falou para mim, eu falei, soldado eu? Não, de jeito nenhum. Aí você começa a falar, não, será que como assim? Será que eu fui para alguma guerra? Será que eu matei alguém? Eu falei, não, eu devia trabalhar na parte administrativa do exército lá. Não sou eu. Mas a gente tem que pensar sim, que nós somos espíritos. Nosso mundo, nós estamos matriculados no mundo de provas e expiações. E aqui, sem nenhum julgamento, pelo amor de Deus, não é o objetivo. O objetivo é a gente se libertar disso, do julgamento, da questão do perdão, né? A gente seguir em frente, sabendo que todos nós necessitamos de misericórdia. Todos nós necessitamos de misericórdia. E vamos lembrar da passagem de Jesus, né? Opa! Deixa eu apontar para cá. Estou me atrapalhando aqui. Vamos lembrar dessa passagem de Jesus, né? Ah, tudo bem. Será que nós temos uma ficha corrida? Todos nós temos. Onde que nós estávamos na época de Jesus? Onde nós estávamos na época
das cruzadas, da Inquisição, para a gente refletir. Mas não é para ficar mal. Ninguém está acusando ninguém de nada. Nem tampouco Cristo. Lembra dessa passagem? Quando eles começam, de alguma forma, falar que a lei mosaica pedia para apedrejar a mulher adúltera? E aí Jesus faz o quê? Opa, desculpe. Nem eu tampouco te condeno. Então o Cristo, a todo momento, ele está falando isso para nós. Nem eu tampouco te condeno. A única coisa que ele pede para nós, não faz mais não, tá? Não faz mais isso que você fez, não. Vai de novo. Essa é a misericórdia do Pai. É lógico que existe a justiça, mas dever para esse Pai misericordioso é a melhor coisa que a gente pode fazer. E aí, só para a gente lembrar, quem somos nós, meus amigos? Nós somos os filhos pródigos. A gente faz o trabalho lá na reunião mediúnica e o arquétipo, vamos dizer assim, o modelo da reunião mediúnica é o filho pródigo. Esses irmãos que dão comunicação na casa espírita, que às vezes vêm revoltados, que eu quero acabar com ele, que eu quero acabar com ela, são os filhos pródigos. E o que eu comento para o grupo lá, que eu faço o trabalho de esclarecimento, é assim, gente, todos nós já fomos filhos pródigos. Não tenho dúvida disso. Em algum momento nós voltamos para a casa do Pai. E nós temos que fazer o mesmo pelos outros. Só para falar rapidamente da parábola, o filho foi para terras distantes, né? Ele chegou para o pai e falou assim, me dá metade de tudo que o senhor tem aí. Tinha 2 irmãos. Vou curtir minha vida, se fosse hoje, né? Não é essa fala da época, mas seria isso. E ele gastou tudo. Porque pródigo é de gastador, né? Não é de prodígio. A gente, às vezes, a palavra engana. E ele foi e gastou tudo. Com amizades que não eram amizades, enfim. Com bebida, com mulheres, ele gastou. Até que chegou um momento que ele ficou lá, cuidando dos porcos, para repartir as alfarrobas com eles. Olha a situação do filho do Senhor, daquelas terras, né? E naquele momento que ele não conseguia ter comida, ele refletiu, caindo, porém, em si. Então, em algum momento, todos nós caímos em si e abraçamos a mensagem do Cristo e começamos a voltar para a casa do Pai. E ele refletiu, o empregado do meu pai é melhor tratado do que eu. E ele começa um difícil caminho de retorno à casa do Pai. Um difícil caminho, não é fácil. E os espíritos, que às vezes eles já até sabem que o que eles estão fazendo está errado, né? Os obsessores, que a gente chama de obsessores. Mas eles sabem que é difícil voltar para a casa do Pai. É difícil se perdoar. É difícil obter o perdão. Mas é libertador. E aí, nesse momento, ele começa a fazer essa caminhada. E ele queria lá, simplesmente, trabalhar na casa do Pai. Voltar para a casa do Pai. E ele sabia que ele tinha pecado contra o céu e contra a terra na parábola. E nesse momento, ele volta. E como é que o Pai o espera? De braços abertos. Então, nosso Pai espera todos de braços abertos. Nosso Pai maior. E nosso papel, enquanto filhos pródigos que já retornaram à casa do Pai, vamos poder, se a gente pudesse ser colocado assim, né? É receber esses irmãos. A casa espírita, meus amigos e minhas amigas, ela tem esse papel. Nós somos os servos. Nós estamos lá para colocar as melhores vestes, para colocar o anel, para colocar as sandálias em todos os filhos pródigos que resolvem voltar para a casa do Pai. Nós estamos indo lá para matar o novilho cevado. Esse é o nosso papel. Mas o que acontece muitas vezes é que nós, enquanto sociedade, não conseguimos perdoar. Nós, espíritas, somos ex-católicos, né? Ou ex-protestantes. Imagina a história, né? Na história das religiões, se nós acreditamos em reencarnação, nós já fomos tudo isso. Eu sou filho de espíritas. Então, nessa encarnação, eu não fui católico. Mas, com certeza, a gente já foi. E essa questão do céu e inferno está muito forte dentro de nós. E a gente sabe que não existe céu e inferno. Não importa o mal que foi feito. Não importa. Não importa o delito.
Sempre nós temos uma segunda chance. A nossa briga hoje é para continuar nesse planeta, né, que está evoluindo. Mas o que acontece? Uma reflexão para nós, e essa provocação eu faço para mim. Tudo isso é para mim, meus amigos, sem nenhum julgamento. Será que nós contrataríamos uma ex-moradora de rua para fazer a limpeza da nossa casa? Será que nós, de alguma forma, deixaríamos um ex-alcoólatra dirigir a perua que leva nossos filhos na escola? Nós, enquanto sociedade, né? Será que nós contrataríamos um ex-dependente químico para trabalhar com a gente, sabendo que ele a qualquer momento ele pode ter uma recaída, né? Dependente químico, ele precisa de família, ele precisa de emprego, ele precisa de remédio, ele precisa de religião. O pessoal da Ave Cristo, lá de Birigo, faz um trabalho com os dependentes químicos e eles comentam isso, né? Você ajudaria os filhos de uma família que tem os pais presos? E aí eu vou contar uma cena que me marcou a minha vida. A gente tem um trabalho lá em Birigui chamado Grupo Esperança, deve ter uns 30 anos. Tem várias casas, já foi no Allan Kardec de lá, hoje é lá no Raimundo Mariano Dias, e é um grupo de distribuir cesta básica. Assistencialismo mesmo, né? E a gente sabe que precisa do alimento também, né? Precisa do alimento também. E a gente foi visitar uma família para saber se ela ia pegar a cesta. E veio uma menininha correndo para minha esposa, com uma foto na mão. Só para dar o lugar, era uma casa onde tinha praticamente um cômodo só. Era uma avó, um monte de colchão esparramado e um monte de criança. E veio a menininha com a foto. Ela falou assim, olha tia, a prisão da minha mãe. Era uma menina de uns 4, 5 anos. E aí aquilo foi um choque, né? Porque estava a mãe com uma pose dentro de uma casa de detenção. E o pai também estava preso. Os dois. Eu falava, o que essa menina fez para estar aqui, né? O que nós vamos fazer com ela enquanto sociedade? Nós vamos deixar ela aqui, do jeito que ela está, ou nós vamos acolher? Fica para nós, né? Isso me chocou. E eu não esqueço da história, né? Não esqueço do que aconteceu. Porque para nós é um choque, né? E caminhando já para o processo que eu falei que ia ser leve, o objetivo é deixar leve, né? É deixar a pedra. Vamos trazer o Cristo. O que o Cristo pediu para nós? E ele pede, não, às vezes de um jeito firme, né? Essa primeira aqui é do apóstolo Paulo. Opa! Acho que eu passei demais aqui. Ixi! Acho que enroscou aqui. Calma que a gente consegue. Tecnologia passando rasteira, né? Deixa eu apontar para lá. Para ir mais rápido. Aí. O apóstolo Paulo diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é assim, será que nós devemos perdoar? Será que nós devemos nos perdoar? Será que nós devemos julgar ou parar de julgar? O que o Cristo diz para nós? Então agora é a mensagem do Cristo. Nós que nos dizemos cristãos, né? Aquele que dentre vós tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Que é aquela passagem da mulher adúltera, né? Do apedrejamento. E os mais velhos saem primeiro. Por que será que os mais velhos saem primeiro? Porque a gente sabe, né? Me coloco nessa fase mais na linha do check-out, da saída do que da entrada, né? A gente sabe que nós somos merecedores de misericórdia. E conforme a gente vai aumentando nossa maturidade espiritual, nós vamos reconhecendo que nós também precisamos da misericórdia. Em outro momento, tem a passagem registrada por Mateus, onde o servo, ele pediu para o rei, né? Falou assim, olha, me perdoa, eu tenho família, e chorou, implorou, e o rei falou, tá bom, tá perdoado. É a parábola do credor incompassivo, sem compaixão. E aí o que ele fez? Ele saiu de lá e foi cobrar um amigo que estava na esquina. E mandou ele preso. E o rei ficou sabendo e chamou. E falou para ele, olha, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? É Jesus
exemplificando o perdão para nós, né? No dia a dia. Se alguém bater em você numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão. Não é que Jesus mandou bater a outra face. Ele mandou a gente retribuir de outra forma. Não da mesma forma. Se a pessoa me ataca, o que eu retribuo para ela? Outro nível de resposta, né? Outra dimensão da resposta do Cristo. É isso que ele pediu para nós. Porque assim, constantemente, esse mundo, num processo até pedagógico, ele faz isso, né? Ele nos tira do eixo para saber se nós estamos firmes. E muitas vezes esses irmãos que vêm nos cobrar por algo que nós nem sabemos que nós fizemos, o irmão chama de testemunhos domésticos, muitas vezes, né? Que encarnam dentro da nossa família. Eles estão lá vigilantes, porque eles conhecem o nosso passado. E eles nos cobram demais. E a gente tem que entender que eles são bons professores, mas não é fácil. Vamos falar disso também. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, perdoai 70 vezes 7 e ofertai amor aos que vos odeiam. Acho que na música estava falando sobre isso também, né? A gente ofertar amor quando recebe de alguma forma. E aí o Cristo, no momento mais difícil talvez dele, né? Na matéria, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, meus amigos: o Cristo morreu por todos nós. Por nós e pelos nossos inimigos. Por todos nós. Não foi só por nós, foi por todos nós. Foi para o bom ladrão e foi pelo mau ladrão, né? Por todos nós. E olha quanta coisa. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la. Está no registro ali de Mateus também. O que Jesus falou? Falou assim, a gente, na época de Jesus, os judeus tinham esse costume, né, de oferecer, fazer uma oferta no altar. O que o Cristo está falando? Olha, antes de vir aqui oferecer alguma coisa para mim, vai se reconciliar com teu irmão primeiro. É isso que ele pede para nós nessa passagem. Em outra passagem também registrada por Mateus: sê benevolente depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho. Eu acho linda essa mensagem, enquanto estás no caminho. Tem um trecho que eu acredito que é do Emmanuel também, que ele diz: enquanto há luz, enquanto é dia, enquanto nós estamos na matéria, a gente tem essa oportunidade. Não é fácil, mas é um processo que nos liberta, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Então, meus amigos e minhas amigas, é o Cristo falando para todos nós ficarmos felizes que aquele irmão era morto e viveu. Aquele irmão que muitas vezes nos prejudicou, estava perdido e se achou. Esse é o grande objetivo. E como que a gente vai fazer isso? Como que é esse processo, né? Aí eu vou trazer um trechinho do Divaldo Franco numa palestra que é lindíssima, eu recomendo todos, para quem ainda não viu, onde ele fala do perdão e auto-perdão. Está no YouTube, é fácil achar. São 2 vídeos do Divaldo. E tem um momento, meus amigos, que não está aqui no PowerPoint, mas onde ele conversa com Maria de Magdala. Eu admiro demais Maria Madalena, eu admiro demais Paulo de Tarso, porque são pessoas que na mesma existência fizeram a mudança. De maior perseguidor dos cristãos, ele virou o maior divulgador da Boa Nova. E Maria de Magdala teve a honra de ver o Cristo vivo, né, em espírito, para ela. Mas nesse momento que ela conversou com Cristo, ela estava lá toda atormentada, né, pela vida que ela tinha. E Jesus sabia que ela não ia conseguir se perdoar. E ele, num momento ele fala para ela: Maria,
ame Maria. E ela fala, mas eu não consigo. Ela fala assim, ame as mães que não têm filhos. Ame os filhos que não têm mães. E ele falou muito para ela. E no final ele disse o seguinte para ela: um dia perdoe-se. Porque ele sabia que naquele momento ela não conseguia se perdoar. Porque o perdão, meus amigos e minhas amigas, é um processo. Uma vez eu estava conversando com um parente meu. E ele falou assim, eu não consigo perdoar minhas irmãs. Espírita, tá? Só para a gente deixar na mesma caixinha que a gente. Espírita, não consigo perdoar minhas irmãs. Elas fizeram muito mal para o meu filho. Carregava isso, né? E aí nessa hora você reza, né? Você fala, o que eu falo para ele? Estava ali no carro, aí você pede intuição, né? Para falar alguma coisa que ajude. Você não sabe da história, você não sabe o que aconteceu, você não sabe... O que a gente sabe, assim, não existe vítima nem algoz. Somos todos nós nessa grande teia chamada reencarnação. E aí o que eu falei para ele, olha, se você não consegue perdoar sua irmã hoje, imagina vocês começando a conversar. O Divaldo fala muito isso, né, Joana de Ângeles? Visualizações terapêuticas. Imagina você, em algum momento, falando para ela como ela magoou o seu filho. Imagina em algum momento você abraçando a sua irmã. Imagina em algum momento vocês conversando e um pedindo perdão para o outro. Vai imaginando. Mas não é fácil, é um processo, né? E a gente precisa fazer esse esforço. Por quê? Porque o perdão não depende do outro. No Espiritismo a gente aprende isso, né? Sempre somos nós. Não importa se o outro vai aceitar ou se a outra vai aceitar. O que importa é a minha ação de perdão. Se eu não consigo ainda falar com ele, falar com ela, a gente vai trabalhando internamente esse perdão. Escolha perdoar. Escolha se perdoar. Porque muitas vezes a gente carrega um saco de pedra só por coisas que a gente se culpa, que deveria ter feito diferente, e não deveria ter feito aquilo. E o que o Cristo pede para nós é para a gente seguir em frente. Não vamos nos esquecer, meus irmãos, essa é a nossa melhor versão. Tem um passado lá todo, mas essa é a nossa melhor versão. E o que o Cristo pediu para nós? Deixar brilhar a vossa luz. Não foi isso? Então, o Divaldo dá algumas dicas para nós. Seja qual for o delito, nós devemos nos perdoar. Não há atitudes irreparáveis, devem haver atitudes que não devem ser repetidas. Vai e não peques mais, o Cristo disse, né? Deixemos que as pessoas nos julguem, mas não devemos julgar, não somos juízes. Perdoar-se é dar-se uma nova chance, assim como o Pai nos dá sempre. A minha atitude de perdão me torna melhor e não o outro. Essa é a nossa escolha. Se eu não me amo, eu jamais amarei o agressor. Seja gentil com você, ame-se. E aqui é Jesus falando para Maria de Magdala. Ame Maria. Então, o Divaldo falando a mesma coisa. Ame. Vamos nos encher de amor. Porque quando a gente está cheio de amor, não tem agressor. Só tem irmão. Só tem irmã. O Gandhi falava isso, né? Ele falava que ninguém podia agredi-lo. Porque ninguém podia ofendê-lo. Porque a ofensa era uma escolha dele. Não do outro. E ele passou uma vida difícil, né? Teve filho assassinado e tudo mais. E já indo para o encerramento, meus amigos, voltando lá para o subtítulo da capa, né? Perdoar e compreender. Então tem aqui um trechinho do Emmanuel e do Chico para nós. Muita gente perdoa, no entanto, não compreende. Muita gente compreende, todavia não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades. E os outros muito compreendem aqueles que o molestam, entretanto não lhe desculpam os gestos menos felizes. Então muitas vezes a gente fala assim, quer esquecer, mas não tem a ver com esquecimento. Tem a ver com diluir a importância da ofensa dentro de nós. E por isso que o tempo é bom, né? O tempo ajuda a diluir esse processo.
E uma coisa que a gente pode fazer também é começar a orar pelo outro. A hora que estiver mais calmo, comece a orar pelo outro. Porque quando a gente está acusado de algo que a gente acha injusto, enfim, entra nesse processo de embate, de conflito, a gente fica brigando mentalmente, não é? Eu falando com a pessoa e retrucando, e chamando gente para contar como o outro fez mal para você. E a gente entra nesse processo. E o que o Emmanuel está pedindo para nós é para a gente, de alguma forma, compreender que aquele irmão é um filho pródigo como nós somos também. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor. Olha o amor de novo aqui. Olha o amor de novo. Impositivos do aceitar os nossos companheiros da humanidade, tais quais são. E eu encerro com esse slide, que é um resumo de uma oração do Bezerra de Menezes, uma comunicação de Divaldo Franco, onde ele diz o seguinte para nós: todos te pedem pelos que choram, eu me permito pedir pelos que provocam as lágrimas. Todos te pedem pelos sofredores nessa noite, eu irei pedir pelos que são responsáveis pelas misérias dos outros. Todos te suplicam pelas vítimas. Deixe-me regar-te pelos algozes, eu quero suplicar-te pelos algozes, diz Bezerra de Menezes. Porque quem sofre é feliz, está depurando-se, mas quem faz o mal está comprometendo-se. E eu encerro, meus amigos, sempre com uma pergunta, mas antes vamos refletir. O que diz o Pai Nosso? Não pede para a gente perdoar? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido? E como eu disse no início, perdoar é libertação. É tirar essa água parada, é voltar até uma água pura, de abundância que o Cristo nos trouxe, a água do poço de Jacó. E a reflexão para todos nós, nesse mundo de provas e expiações, passando por essa turbulência da transição planetária, e não por acaso estamos aqui hoje, somos filhos pródigos sim, mas também somos os trabalhadores da última hora. É nesse momento de transição que nós somos chamados a agir. E a pergunta que fica, meus amigos, como posso me perdoar e ao meu próximo para abrir mais espaço para o amor? Agradeço muito a paciência de vocês, agradeço as reflexões, as energias, a oportunidade de aprendizado. Como eu falei, tudo isso aqui é para mim primeiro. Agradeço demais o João pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Esteja à vontade para voltar mais aqui, tá? Trazer o seu conhecimento para nós. Sônia Edir, por favor. Está perdoado. Temos que perdoar, né? Então, neste momento, nós vamos agradecendo ao Ricardo pelas palavras, pelo ensinamento, pedindo a Deus que dê a ele um ótimo retorno à sua casa e que ele seja cada vez mais abrilhantado pelas mensagens de Deus e trazendo para nós cada vez mais mensagens, mais ensinamento. Assim, nós vamos agradecendo ao nosso Pai, agradecendo ao nosso irmão Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade. Agradecemos todos que estão aqui neste momento, a vocês que vieram para ouvir, para receber o passe, a água fluidificada, aqueles que estão em casa, que não puderam comparecer, que recebam as bênçãos do nosso Pai. Pedimos à espiritualidade que vá até aqueles copos d'água, levando todo o medicamento, para que nós possamos tomar e ser aliviado e curado das nossas dores, de todo o nosso sofrimento. Neste momento, nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome.
Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. E que assim seja, que todos possam voltar para casa, recebendo todas as bênçãos do nosso Pai querido. E que assim seja. Uma boa noite.